A Alpargatas consolida sua marca no topo do mercado brasileiro e global de calçados e lifestyle, com expressivo crescimento nas vendas das sandálias havaianas. Estamos aqui com a Jamile Poinho, que é diretora de distribuição e logística, para um bate-papo sobre comércio exterior e pessoas. Jamile, seja muito bem-vinda, que bom tê-la aqui de novo conosco. Obrigada, Isabel. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Ah, que ótimo. Queria então bater um papo com você sobre esses temas, né? Eu fico muito feliz que você escolheu esse tema de comércio exterior, porque é um tema que a gente realmente nunca trouxe, assim, com bastante propriedade, com diversos cases. Então, falar sobre esse tema, acho que principalmente nesse momento que nós estamos vivenciando, que explorar outras formas de vendas, né, outros canais, acho que é sempre muito importante. E como vocês têm um trabalho bastante expressivo com e-commerce, acho que vale super a pena. Jamile, sabemos que as exportações são parte realmente bastante significativa dos negócios aí e da estratégia da Alpargatas, e um grande feito, né, quando nós pensamos em comércio exterior, porque realmente aqui no Brasil, né, vem muito fortemente no agronegócio. Então, para uma empresa de bens de consumo, isso é bem interessante, esse benchmark é bastante importante. Bom, conta para a gente um pouquinho sobre o que vocês têm feito, como que vocês estão conseguindo, né, isso frente a diversos desafios que vocês têm enfrentado, né, sejam eles burocráticos, sobre ofertas de transportes e também aí por diante, né? São vários os desafios que vocês têm em exportação e como vocês têm esse trabalho bastante forte aí no mercado de exportação, eu queria ouvir um pouquinho do que vocês têm feito. Conta aqui um pouquinho para a gente. Claro, e exportar, infelizmente, nunca foi trivial, né? E o pior, assim, todas as dificuldades, né, que a gente já tinha, só pioraram desde o início da pandemia, né? E a gente até tinha a ideia de que ia melhorar um pouco mais agora, piora de novo, veio o tema da guerra. Então, assim, eu acho que nesse momento tem duas coisas muito importantes, né? A flexibilidade, eu acho que o tema flexibilidade, o tema resiliência das pessoas nunca foi tão importante para as empresas que exportam, né? Então, dar alguns exemplos assim no geral, né? Muitas empresas, quando fazem exportação, elas revêem constantemente a sua malha, né, para achar alternativas de portos de saída e portos de chegada no destino, né? Então, muitas vezes a gente tem vantagem de custo e mesmo vantagem de agilidade, porque às vezes você tem um porto que está mais perto da tua área produtiva do que Santos, por exemplo, né? Só que nesse momento, isso está muito complicado. A gente tem vivido, quem exporta tem vivido as inúmeras omissões de portos, né, dos navios, seja por disponibilidade, seja omissões de portos, seja disponibilidade de containers em portos alternativos. A gente tem sofrido demais com isso, né, no geral. Então, nesse momento, tem um tema de flexibilidade muito grande. Se você mantém a sua estratégia, né, e afeta o nível de serviço, ou você muda a sua estratégia e tem algum incremento em custo. Então, essa balança, não, essa flexibilidade, ela é super importante para você estar sempre atento ao que faz sentido para o teu negócio, né, e para o teu momento de negócio. Isso não só no Brasil, tá? Então, vou dar um exemplo, né? O tempo de transshipment, por exemplo, de Rotterdam para algum outro porto ou para algum outro local que a gente quer mandar, tá imenso. Assim, eu tive cargas que ficaram semanas esperando, né? Então, é o momento de avaliar, né? Acho que todas as empresas, né? Faz sentido eu continuar com o meu porto de destino ou embarco para o porto de maior rota, que no caso é Rotterdam, e faço a parte terrestre? Então, essa flexibilidade, essa análise, ela tem que ser constante e vou te dizer, muitas vezes até caso a caso, dependendo do que você precisa e de que canal você está exportando, né? E um outro tema que eu acho que é extremamente importante é a antecipação do que for possível. Num cenário como esse, né, antecipar ajuda muito a cobrir esse tipo de variabilidade. Então, às vezes, você consegue mandar o teu produto antecipadamente e consegue esperar essas omissões de alguma maneira dos navios. Ou às vezes não. Então, depende muito da tua realidade, né? Mas a antecipação, ela é um tema também, na minha visão, extremamente importante para tentar cobrir um pouco essas variabilidades. Mas te confesso que, assim, eu nunca imaginei viver um momento como a gente vive hoje, tanto as exportações e importações, porque você acaba tendo uma coisa impactando na outra, né? Você não tem disponibilidade de container, você não consegue trazer a tua matéria-prima, ela fica travada, e aí você não tem container para exportar. Então, assim, né, quem vive em comércio exterior sabe muito da interdependência que a gente tem de todos os negócios, né? Realmente é um grande desafio. Bom, falando ainda sobre exportações, né, a gente entende também que quem busca, né, está pronto para exportar, traz muito mais produtividade, mais inovação,
mais competitividade para as empresas, né? Então, eu acredito que realmente vale a pena para o negócio como um todo, né? Já que elas precisam se adequar aí todas essas exigências do mercado, no exterior, fazendo, inclusive acessando novas culturas, tecnologias e jeitos diferentes de fazer negócio, né? Então, conta para a gente quais são as recomendações para as empresas que querem distribuir seus produtos no exterior com melhor performance, que é o que vocês têm feito aí. Uhum. Eu acho que a minha visão, a primeira coisa é definir a sua estratégia. Que mercado você quer realmente atuar? Né? Por que você está indo para fora? Vou dar um exemplo. Né? Exportar para a América Latina é super mais complicado do que exportar para países europeus. Né? Porque lá você tem a comunidade europeia, você tem as suas regras. Agora, aqui pela América Latina, cada país vai ter uma exigência específica de informação, de etiquetagem, principalmente no mercado como o nosso. Né? Então, assim, de verdade, para onde você quer ir? Né? Isso define muito a tua complexidade, principalmente no início. Né? E como você quer ir? Eu acho que esse é outro ponto até da estratégia. Né? Você quer ir por via distribuidores, você quer ir via por clientes diretos, porque isso muda muito a estratégia de estoque, por exemplo. Né? Quando a gente tem variabilidades como a que a gente está vivendo agora, né? De tempo de lead time de entrega de produto, por exemplo, e tudo isso, por causa de tudo que eu já falei, às vezes você tem estoque nos distribuidores, me ajuda a manter o mercado abastecido enquanto eu tenho essas variabilidades. Se eu vou para clientes que vão vender direto para o mercado, a estratégia muda. Né? Eles não têm estoque, eu preciso atendê-los diretamente. Então, definir tudo isso é extremamente importante. Ele parece trivial, tudo que eu vou falar parece trivial, tá? Mas de verdade, se você pensar, se você realmente faz, você vai ver que tem coisas que a gente fala, mas na prática elas não acontecem, né? Então, eu acho primeiro essa coisa da estratégia. Depois, você escolher um bom parceiro, né, para te ajudar nos trâmites, todo um sistema de tracking que a gente precisa ter. E principalmente quando o volume aumenta significativamente, é muito importante você ter o tracking e entender o que está acontecendo com a tua carga. Né? E, para mim, o terceiro ponto importante também é definir um pouco do que eu falei anteriormente, a tua malha correta de saída e entrada nesses países, porque dependendo do que você vai fazer e das rotas que você vai usar, muda totalmente a tua maneira de abastecer. Então, essa é outra definição importante, que quando você está no começo, você acaba indo para os principais portos, mas quando você aumenta o teu volume, essa flexibilidade ela é importante na origem e no destino. Né? Então, eu acho que seguindo esses passos, eu acho que ele ajuda bastante a gente, como operação, né, a definir a estratégia que a gente vai usar como operação para poder fazer os atendimentos. Excelente, excelentes dicas, eu acho que vão gerar bons insights aí para os nossos ouvintes aqui. Um outro tema que eu gostaria de abordar contigo aqui, Jamile, é sobre pessoas, né? As operações logísticas no mercado interno e externo está exigindo muito mais das pessoas, mais resiliência, também mais eficácia aí dos colaboradores, né? Eu queria saber de você o que você tem visto neste momento e qual a sua opinião sobre as ações a serem tomadas pelos líderes, né, para uma equipe ainda mais engajada e mais feliz, né? Acho que também é importante isso. Responde para a gente aqui um pouquinho sobre o que você pensa sobre esse ponto com relação a pessoas e os líderes, né, como conduzi-los. Eu confesso que eu acho que eu nunca vivi, na minha experiência profissional, um momento de tamanha pressão. Principalmente para quem trabalha em comércio exterior, mas mesmo no mercado interno, assim, né? Então, só para dar um exemplo, né? Me lembro numa reunião que eu estava de alguém comentar que recebeu 70 alertas de mudança de data de navio. Para quem trabalha com isso sabe que assim são 70 processos que você vai ter que revisitar, avisar para o cliente, remanejar container, remanejar. É um inferno, e assim, né? E a sensação de enxugar gelo, ela é muito complicada, né, na motivação das pessoas. E no mercado interno também, assim, todo mundo com pressão, quer dizer, tudo volta agora, né? E eu acho que assim, nós como líderes, minha visão, né, a gente tem que ajudar muito o nosso time no foco. Ajudá-los a entender o que é prioritário e o que a gente tira da frente. E assim, o que não é prioritário e de verdade tira da frente. E a gente precisa ter esse filtro antes de repassar para os times, né? Na verdade, o grande ponto é assim, escolher as batalhas que a gente vai tocar num momento onde você demanda tanto das pessoas, né? E, de novo, pessoal, falar é fácil, difícil fazer, né? Porque todo mundo vem pedindo o tempo inteiro um monte de coisa. Então, eu vejo que ajudar o time a ter o foco no que realmente é importante, para mim, é primordial. E eu brinco muito que eu aprendi na minha vida aí profissional a usar o soft no, né? Que assim, aquele não, que não é não vou fazer, mas olha, eu não consigo fazer agora, eu vou fazer daqui 3 ou 4 dias.
né? Porque tem coisa que você não vai conseguir. Então, e nosso papel de liderança, eu acho que ele tem muito nisso, ajudar nesse foco e nesses soft knows que a gente precisa dar dentro da organização, né? E eu acho que um outro tema para mim, também, de novo, fácil falar, gente, difícil fazer, é tirar o que não agrega valor. Então, se você olhar os processos e se você entender como o nosso time trabalha, tem muita gente, tem muita coisa que eles fazem que não agrega valor. Então, ou pelo menos você tem um mapa claro de expectativas do que vai acontecer, sabe? Então, assim, nesse sentido. E tirar mesmo, pessoal. O que não agrega valor tem que sair, você tem que simplificar o processo. Eu acho que é muito importante para a gente, como líder, nunca perder esse foco, porque a complexidade, ela só passa para a ponta, né? E para mim, são 4, né? Eu falei de 2 aí já, né? O tema do foco, o tema de tirar o que não agrega valor, comunicação. Eu acho que nesse momento de tensão, de pressão e de tudo isso, comunicar é a melhor maneira que a gente tem de se aproximar das pessoas, entender o que está acontecendo e ajudar, né? Então, manter os rituais. A gente tem uma governança semanal aqui, por exemplo, que eu estou com os meus líderes entendendo o que está acontecendo, olhando números, olhando e sempre ouvindo sobre as pessoas, entendendo o que está, como elas estão e o que a gente pode ajudar, né? Então, o virtual não é o problema. Eu acho que o tema é você manter o ritual que você tem, né? E os líderes precisam estar perto do time, precisam entender o que está acontecendo, até nesse tema de cima, né, da prioridade de tirar o que não agrega valor. E eu acho que também uma coisa super importante para mim é reconhecer as pequenas vitórias. Às vezes a gente tem o hábito de fazer super reconhecimento e tal. Não, sabe? Um e-mailzinho de obrigadas. De verdade, pessoal, faz muita diferença, sabe? Teve aquela reunião específica, puxa, agradecer, reconhecer as pequenas vitórias, fazem muita diferença para você manter o engajamento do dia a dia, né? E às vezes a gente esquece disso por tanta tribulação que a gente tem no momento. Então eu tenho essas 4 coisas na cabeça. Eu tento muito trabalhar com o time o tempo todo para ajudar. Os feedbacks são positivos, né? Então acho que estamos no caminho certo, assim. E mas é um pouco do que eu tenho, Isabel, para cuidar das pessoas. A gente tem gente como líder cuidar das pessoas. A pressão está muito alta, né? Faz parte do nosso papel também como liderança, né? Muitas mudanças, né, Jamile? Muitas mudanças que estão acontecendo. Não dá para. Primeiro, que as pessoas não podem mais pensar e nem agir do mesmo jeito, né? A gente tem que se adaptar a todas essas mudanças, transformações. A cadeia de abastecimento, seja ela no comércio interno, no comércio externo, são realmente. Acho que são muitos desafios aí que precisam ser analisados e saber como se portar frente a isso, né? E vocês, líderes, podem ajudar muito total, nesse bem o que você falou, assim, o que funcionava ontem não funciona hoje. Sim. Não necessariamente funciona hoje. Então, assim, o que você vai fazer de diferente? Né? E ouvir muito as pessoas, né? A gente, essa mistura de gerações que a gente consegue ter nos times, ela é sensacional, né? Para entender as diferentes cabeças, mas é exatamente isso. Culturais também, né? Porque com exportação, com certeza, você lida com várias culturas diferentes, e acho que isso pode trazer o melhor de cada ponto, construir algo que funcione, né? E a ideia é sempre buscar, né, aprimorar, buscar fazer com que as pessoas sejam felizes acima de tudo, né? Estejam num trabalho que consigam exercer suas funções, consigam ser produtivos, competentes, mas também felizes, né? Então, obrigada. É perfeito. Eu posso só pegar um gancho que você falou, que eu acho que também é bem importante. Claro. Essa parte cultural, ela é interessante. Vou dar um exemplo, né? Normalmente, quando você fala com um europeu, ele é muito direto ao ponto. Não é pessoal. Nós, latinos, somos mais pessoais. Então, no momento de alta tensão e de pressão, você sempre vai achar que é alguma coisa. E não é com você. Né? Então, a gente, como líder, tem que estar ali sempre contando, né, sobre isso e alertando, olha, gente, não foi pessoal, né? É um tema, faz parte do nosso trabalho como liderança, né? Então, é importante estar próximo. E essa parte cultural na exportação, ela é extremamente importante. Fazer com a Ásia é totalmente diferente de fazer com a Latinoamérica, pessoal. Assim, juro, é um desafio, mas é muito gostoso. É só respeitar essas diferenças, né? E faz parte, né? Jamile, muito obrigada pelas suas considerações. Tenho certeza que as suas colocações foram bastante importantes aqui para os nossos espectadores e que vão gerar alguns insights para que eles, nesse momento, possam ser ainda mais competentes nessa questão de exportação. E essas dicas aí sobre pessoas, acho que é bastante válido também. Obrigada. Legal, gente. Obrigada a vocês, obrigada, e estou disponível para quem quiser conversar, que eu acho que sempre várias cabeças pensam melhor que uma, né? A gente trocar ideia é sempre importante, porque o ciclo é tão importante aí, na minha visão. Ah, que bacana. Obrigada, gente. Obrigada. Tchau, Jamile. Bom 2022 aí para você, com bastante sucesso. Para vocês também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.